Olá, arteiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos confeccionar uma linda anjinha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para não perder nenhum dos nossos projetos, nos ajude hypando esse vídeo. Curta e comente para que ele chegue a mais pessoas, compartilha com seus grupos preferidos. Se interessar, seja membro e nos ajude a trazer mais projetos para vocês. Ou então utilize o botão valeu quantas vezes quiser. Para baixar os moldes, clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que irá aparecer na tela ao decorrer do vídeo, muita atenção para não confundir letras e números, e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4. Irei confeccionar a anjinha na máquina de costura, mas você pode produzir a peça costurando à mão. Basta cortar os feltros no risco dos desenhos e casear normalmente. Confira vídeos anteriores onde costuro as peças com caseado normal. Desenhe o molde em um dos lados do feltro, e com a caneta fantasminha marque os 4 pontos do molde. Gire a caneta até que a tinta apareça do outro lado do feltro. Em seguida desenhe o molde novamente. Os pontos que marcamos são para que o molde seja riscado exatamente onde foi desenhado o outro lado. Lembrando que esse processo não é necessário se você for costurar à mão. Costurando na máquina sem esse passo a passo, o cabelo corre o risco de ficar troncho e não ser costurado no local certo. Posicione a parte da frente do cabelo seguindo o risco do desenho. Dobre ao meio e confira se os dois lados estão iguais, sempre unindo os riscos dos desenhos. Siga o mesmo processo no cabelo de trás e franja, para que o feltro na parte interna fique no lugar certinho. Na parte interna entre as camadas do cabelo, adicione a parte de feltro do meio, deixando uma margem tanto para costura na máquina, quanto para costura à mão. O molde do cabelo do meio já está no tamanho certo. Você pode usar EVA, manta acrílica, ou forrobel, ou apenas unir as duas camadas de feltro. Veja como você se adapta melhor à sua confecção. Costure a parte da frente do cabelo. Costurando à mão você pode usar o caseado ou ponto palito. Na máquina estou usando ponto 47. Você pode usar também ponto reto em toda a produção. Posicione as orelhas com o lado curvado para dentro, de forma que fique entre o cabelo e rosto, como faço no vídeo. Posicione a parte de trás do cabelo. Confira sempre se está no mesmo nível que o cabelo da frente. Adicione a camada de trás da cabeça. E costuramos toda a parte marrom. Você pode usar linha transparente específica para costura à máquina. Aproveitando a linha marrom, vamos costurar o cabelo maior e franja. Toda a costura será feita com ponto reto. Costuro as listrinhas e finalizo costurando toda a volta no risco do desenho. Corto as bordas bem pertinho da costura, mas com muito cuidado para não cortar a linha. Com a linha na cor do feltro usado na boneca, termino a costura da cabeça e as demais peças do corpinho. Recorto as sobras com a tesoura de picote e desviro as peças.
Para ajustar a costura por dentro da peça, uso a ponta arredondada de um pincel. Vou passando em toda a costura. Faça o enchimento das peças. Não economize no enchimento. Encha bem cada cantinho para que a peça fique bem firme e sem ruguinhas. Para marcar o desenho da boca, dobre o molde ao meio e recorte na linha. Posicione na cabeça e marque com a caneta fantasminha. Se você preferir, pode fazer essa marcação antes de costurar e encher a peça. Eu sempre prefiro marcar depois. Veja como você se adapta melhor à produção. Uma dica para nunca mais errar na posição de marcação dos olhinhos. Trace uma linha imaginária entre uma orelha e outra e nessa linha marque os olhos. Os olhinhos sempre devem ficar na mesma altura que as orelhas, nunca acima delas. Borde a boca com ponto haste. Estou usando 4 pernas de linha de costura comum na cor rosa. No vídeo a linha fica muito clara, mas pessoalmente ela é mais escura. Em cada marcação dos olhos, leve a agulha de um lado ao outro da cabeça e puxe a linha para dar profundidade. Incline a peça para conferir a profundidade se os dois lados estão iguais. Com o corpinho já cheio, feche a parte de baixo das perninhas com alinhavado. Marque as listrinhas entre os dedinhos e costure com ponto atrás. Em cada ponto puxe a linha para dar profundidade e dividir os dedinhos.
Para remover os pelinhos das bordas do feltro e dar um acabamento mais limpo à peça, sempre uso a chama de uma vela. Você pode usar também o isqueiro. Se você não tem costume de usar vela ou isqueiro, sempre faça testes antes em retalhos de feltro. Mantenha uma distância da chama e siga passando de um lado a outro até os pelinhos sumirem. Nos olhinhos estou usando botões de pezinho, posiciono onde será colado e desenho os cílios e sobrancelhas. Para bordar os cílios e sobrancelhas uso 4 pernas de linha de costura. Borde ponto atrás entrando com a agulha de um lado a outro da cabeça, mas sem puxar a linha. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que está aparecendo agora na tela e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4. Retiro o pezinho do botão e colo. Cole ou costure 2 pérolas nas orelhas. Você também pode colar meia pérola. Agora irei bordar a saia, mangas e sapatinhos. Estou usando o ponto 59 na máquina. Você pode substituir o bordado na máquina por bordados à mão. Mini apliques, usar tesouras de cortes como escalope, que usaremos aqui na segunda saia. São diversas as possibilidades. Faça o corte seguindo o desenho do bordado.
Para o bordado utilizei essa linha dourada. Essa linha é específica para bordado e você encontra em lojas de aviamentos. Recorte os sapatinhos. Na segunda saia, corto a borda com a tesoura escalope. Lembrando que os links para compra dos materiais usados aqui estão na descrição do vídeo. Corte um pedaço de barbante maior que o comprimento da saia ou linha reforçada na mesma cor do feltro, e posicione na borda de cima da saia e costure com o ponto zigue-zague, evitando costurar o barbante. Ele deve ficar ao meio da costura, ou faça um alinhavado normal. Costure as pontas fechando a saia, evitando costurar a entrada e saída do barbante. Puxe o barbante franzindo a saia e vá modelando até ficar no tamanho que vista o corpinho. Costure as laterais da roupinha. Uso a mini chapinha para apagar a caneta fantasminha. Os links desses materiais sempre deixo na descrição dos vídeos. Desvire a peça e vista no corpinho. Feche a parte de baixo da roupinha. Feche a parte de trás do sapato. Colhe a parte de cima que complementa os sapatos. Corte a base dos sapatinhos. Nesse modelo estou usando papel paraná, colo uma parte na outra com cola instantânea, essa base fica bem firme, muito parecido com MDF.
Aplico fita adesiva dos dois lados da base e recorto. Uso a fita para dar um pouco mais de proteção ao papel. Colo a base de papel na parte de baixo do sapatinho. Coloque os sapatinhos nas perninhas. Cole as pernas na base, espere que a cola esfrie por completo e caseie. Caseie os sapatinhos. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que está aparecendo agora na tela e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4. Você pode deixar uma abertura na parte lateral e encher com fibra. A segunda opção é casear toda a parte de baixo e encher por cima, pelo cantinho da perna. Veja como você tem mais facilidade. Em seguida, costure ponto invisível em torno do pezinho. Alinhave as manguinhas da roupa deixando cerca de 1,5 cm de margem. Coloque um pouquinho de fibra dentro da manga, apenas na parte da frente. Posicione o braço de forma que o ombro encoste na parte de cima da manga. Feche bem a peça e costure escondendo os pontos. Vá costurando de um lado a outro da peça até que fique bem firme, ou apenas arremate a costura e colhe a manga no bracinho.
Caseie as partes da gola. Para fazer a terceira saia, use 2 camadas de tule. Nesse modelo estou usando 2 camadas com 65 cm de comprimento. Alinhavo toda a parte de cima, meço na segunda saia e corto no mesmo tamanho. Vamos vestir as sainhas em ordem, primeiro a saia de tule. Cole ou costure no corpo. Vista a segunda saia, cole uma sempre sobrepondo a outra. E cole a terceira saia. Cole a gola da roupinha. Cole os bracinhos. Veja que o enchimento ficou apenas na parte da frente, o lado onde será colado os braços ao corpo não tem enchimento. Você pode colar os braços de forma que eles fiquem juntinhos ou separados. Nesse modelo queremos eles separados para colocar a plaquinha com o nome. Aplique um pouco de cola na parte de trás da cabeça e cole o pescoço. Com agulhão e uma linha bem reforçada, costure ponto invisível em torno da cabeça e pescoço, para reforçar. Cole o cabelo maior na parte de trás da cabeça. E cole a franja. Monte o laço.
Sempre queime as pontinhas da fita dos laços para não desfiar. Para fazer as asinhas uso feltro que já deixo bem impermeabilizado para que fique bem durinho. Uso cerca de 100 ml de cola PVA, meia tampinha de amaciante e mais ou menos 50 ml de álcool para cada litro de água. Essa medida é para deixar o feltro bem durinho, mas se for apenas para impermeabilizar, use menos cola. Mas não acho necessário impermeabilizar o feltro Santa Fé. Faço essa mistura apenas nas peças que preciso. Desenhe o molde da asinha no feltro e corte. Passe o ferro para deixar bem retinho. Numa tampinha coloque um pouco de cola e glitter, aqui estou usando branco quase furta-cor. Com o pincel vai espalhando nas laterais das asas. Quando a cola secar, apenas o glitter ficará visível. Sobrando cola, você consegue guardar em algum recipiente bem fechado para usar uma próxima vez. Cole meia pérola nas entradas. Cole as asinhas atrás da boneca. Vamos fazer a plaquinha de coração. No aplicativo Canva, abra um documento A4, vá em Elementos, e pesquise por coração. Caso você não use a versão Pro do aplicativo, procure por um gratuito. Posicione o coração e vá em Transparência. Deixe bem clarinho no número 30. Vá em Texto, e digite o nome, e escolha fonte e tamanho. Tamanho do coração cerca de 6,5 cm por 6 cm. Para salvar, clique em Compartilhar, Baixar, escolha a forma que quer salvar, recomendo PDF. Clique em Baixar, e salve. Para imprimir, vá em Preferências de impressão na sua impressora, e escolha o tipo de papel, Photo Paper Glossy, e qualidade alto, e é só imprimir. Cole o coração no feltro com cola quente, outro tipo de cola pode manchar o papel, e corte com a tesoura escalope. Cole meia pérola em volta de todo o coração. Estou usando meia pérola de cerca de 5 milímetros.
Colhe o coração nas mãozinhas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude hypando esse vídeo. Curta, comente e compartilhe com seus grupos favoritos. Se interessar, seja membro do nosso canal e nos ajude a trazer mais conteúdo para vocês. Ou utilize o botão valeu quantas vezes quiser. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que está aparecendo agora na tela e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4. Deus abençoe a vida de todos e nos vemos no próximo vídeo.